O governo pretendia aumentar a alíquota de um imposto específico, o IOF. Só que de uma hora para outra, a Câmara dos Deputados marcou uma votação para derrubar o decreto que faria isso. Alguns governistas disseram que ficaram surpresos. Como líder partidário, eu tomei um susto quando soube que estava pautado o projeto às 23h35 da noite, sem consulta aos líderes. Provoquei hoje no Colégio de Líderes, no Zap, para que chamassem uma reunião. Eu não sei o que aconteceu ontem à noite. A parte da bancada governista que não manifestou surpresa é porque votou contra o governo. Derrubou o decreto mesmo. A Câmara acabou de derrubar o decreto do governo que aumentou o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, uma boa noite para você, Paula Coenca. O que acontece a partir de agora? Olha, esse tema já foi até colocado para votação agora na outra casa, no Senado Federal. Já está sendo colocado para apreciação agora, neste momento. E no Senado, a história se repetiu. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, com os votos contrários da bancada do PT e também do líder Everton. Definitivamente foi uma derrota para o governo. Uma derrota de que tamanho? Bom, o líder do governo no Senado disse que foi até traumático. Que a votação foi traumática. Só havia essa votação hoje, no dia de hoje, sem muita discussão. Não é que ela foi traumática, porque na verdade foi anunciado que ia ser colocado na pauta às 11h30 da noite. Não me parece razoável isso. E por que isso ocorreu, líder? Não sei, só perguntando ao presidente da Câmara. No Brasil, o presidente tem poder para tomar certas decisões sozinho. O decreto presidencial existe para essas ocasiões, só que ele tem limites. O Congresso tem a prerrogativa de sustar um decreto. O equilíbrio entre o executivo e o legislativo depende da Constituição, claro, mas também existem regras que não estão escritas, regras que vão sendo estabelecidas pela prática institucional. O bom senso, para que tudo funcione em harmonia, determina que o presidente não abuse dos decretos e que o Congresso saiba aceitar a legitimidade daquilo que o governo decide. Apesar das instabilidades políticas e das crises institucionais, o respeito ao decreto sempre se faz valer na cultura política brasileira. Sempre. Ou quase, né? O Congresso acabou de derrubar um decreto do presidente, coisa que há muito tempo não se via. Isso não acontecia desde 1992. Na Câmara, mais de 60% dos votos vieram de partidos que têm ministérios. O decreto que foi derrubado tratava de um aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E o mais surpreendente é que até aliados do governo ajudaram a derrubar o decreto do governo. Os 383 votos para derrubar o decreto, 242 vieram da base aliada, o equivalente a 63,2%. Diante dos números, integrantes da bancada do PT admitem que é hora de realinhar o diálogo com esses partidos. A proposta de aumento do IOF foi enviada com o objetivo de equilibrar os gastos governamentais e atingir a meta fiscal desse ano, que dizia o governo. Desde o início, enfrentava resistências de parlamentares. Se dizia que o texto, que passou por modificações na área econômica do governo, não tinha sido devidamente negociado no Congresso. O decreto existe justamente para que o governo possa decidir algumas questões, não todas, mas algumas, sem negociar com o Congresso. Em tese, um decreto não pode ser derrubado por falta de negociação com o Congresso. Um decreto só pode ser derrubado quando ele é usado para tomar decisões grandes demais, decisões que saem do cotidiano da administração pública. Ou, como diriam os juristas, só podem ser sustados os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, conforme prevê o artigo 49, inciso 5º da Constituição. E o que tudo isso quer dizer é que agora a gente tem um desentendimento entre o Executivo e o Legislativo que o Judiciário deve ser chamado para resolver. Coisa bem mais séria e bem mais chata que a alíquota de imposto,
que já é coisa séria e chata por excelência. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a um podcast do jornal Folha de São Paulo, e nessa entrevista ele disse que uma das possibilidades era justamente recorrer ao Supremo Tribunal Federal e que disse que os juristas do governo já estavam analisando e estudando essa possibilidade. Estudar essa possibilidade significa entender o que os deputados podem fazer como retaliação, porque já está avisado. Vai haver retaliação. O deputado federal Marcos Pereira, que é presidente nacional do Republicanos e deputado aqui por São Paulo. E Republicanos, por que se trata de uma sigla importante? É ninguém menos do que o presidente do partido, Diogo Mota, presidente da Câmara. Ele criticou a possibilidade de o governo Lula recorrer ao Supremo Tribunal Federal para manter o aumento do IOF. Em uma publicação nas redes sociais, Marcos Pereira disse, abre aspas, Haddad cogita acionar o STF para reverter a derrubada do aumento do IOF. Além de ignorar a vontade do Congresso, o governo tenta transformar um fracasso político em questão judicial. Um movimento perigoso que desrespeita a democracia e esvazia o papel do legislativo. Fecha aspas para Marcos Pereira de novo. Como a situação foi chegar nesse ponto? É difícil dizer, mas em dado momento das negociações com o Congresso, o governo sugeriu que os deputados pagassem a conta. Se não dá para arrecadar com o IOF, então a ideia era cortar nas emendas parlamentares. Parece que os deputados não gostaram muito. No podcast A Hora, do UOL, uma apuração de Thaís Bilenque já avisava, no dia 30 de maio, que estava vigorando naquele momento um ultimato, esse que se confirmou agora. Várias entidades entram com tudo contra o decreto, CNI, várias entidades de classe patronais. Principalmente a FEBRABAN. Aí a FEBRABAN, em particular, faz uma reunião com os maiores banqueiros do país e o presidente da FEBRABAN com o Haddad no Ministério da Fazenda, dizem que entregam a ele uma proposta de como você não taxa o IOF, mas não quebra as contas do país, porque o argumento do Haddad sempre foi, a gente contingenciou 31 bilhões. Sem essas taxações do IOF, isso ia saltar para mais de 50 bilhões. Alguém vai ter que pagar essa conta. Inclusive, depois, ele fala a mesma coisa numa reunião nessa quarta-feira à noite, para o Congresso Nacional. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara, reclamam, porque o Haddad deu uma entrevista ao Globo no domingo, dizendo que não adianta nada o governo fazer sua parte se o Congresso não fizer a sua. O clima já fica não muito amistoso, a oposição entra com 20 projetos para derrubar o decreto do Haddad de taxação do IOF. O Haddad começa a dizer, então, se vocês não querem IOF, vai ter que cortar em emenda, você vai relatar isso melhor. E aí, né, nessa quinta-feira de manhã, pouco antes da gente começar a gravar, o Hugo Mota dá um ultimato de 10 dias para a Fazenda apresentar uma alternativa, caso contrário, o decreto ia ser derrubado. A queda do decreto do IOF é mais um sinal do quanto o Congresso brasileiro saiu empoderado das nossas últimas crises políticas. Tem vários sinais disso. O Congresso controla com as emendas parlamentares cada vez mais recursos públicos e faz esse controle de maneira cada vez mais autônoma, prestando cada vez menos satisfação. A capacidade de engavetar e chantagear com as votações só aumentou de uns anos para cá. Aprovar medidas contra o interesse público nunca foi tão fácil. Tanto que nesse exato momento o Congresso está aprovando o aumento do Congresso, a favor dos interesses do Congresso, enquanto mostra um vigoroso dedo do meio para a opinião pública. Opinião que, claro, tem outras prioridades, além dessa maluquice inoportuna, que é aumentar o número de deputados logo agora. Se por um lado o Congresso vetou a alta do IOF, por outro lado, aumentou o número de deputados. Heraldo, o Congresso critica a falta de corte de gastos, mas aí aprova mais despesas em benefício próprio. A opção no Legislativo foi por vagas a mais. Depois de já ter sido aprovada na Câmara, a proposta passou no Senado com o número exato de votos necessários para aprovação.
Dada a modificação de conteúdo, passou a toque de caixa de novo na Câmara. Depende agora de ser sancionada pelo presidente Lula até o dia 30 de junho. A desconfiança contra o legislativo só aumenta. E as pesquisas mais recentes mostram que 82% da população já não confia no Congresso que tem. Defender a democracia como conceito até que é fácil. Difícil mesmo é defender as instituições disfuncionais das quais a democracia precisa para funcionar. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Quem participa do nosso clube de canais ajuda a escrever o PS ao final do nosso textão. Pois é, Álvaro, mas a questão que eu vejo é a seguinte: quem é que acredita em democracia no Brasil? Eu sempre vi a democracia brasileira como uma democracia burguesa, que funciona na prática para defender os interesses dos mais ricos. Como é que a gente espera que o pobre vá valorizar a democracia quando a democracia, como aquilo que a gente diz que é democracia para a população menos instruída desse país, nunca chega de verdade para ele como um benefício? E o que eu vejo nessa situação é simplesmente esse sistema funcionando para continuar mantendo os privilégios desses mais ricos e a concentração de renda enorme no Brasil. Se você vai em qualquer quebrada, não tem ninguém ali dentro que acredita em democracia por uma razão. A ditadura militar nunca acabou para essas pessoas, e antes da ditadura militar não era diferente. Acho que as nossas instituições democráticas, elas funcionam muito bem para defender essa democracia, mas sempre por isso, porque é a democracia das elites. Então, assim, a população não enxerga diferença nenhuma e a população tá cagando pro Congresso. Tá quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! Porque pra população é tudo igual, quando chega lá faz a mesma coisa sempre. Então é muito difícil, assim, você esperar que a população confie na democracia desse jeito. Muito obrigado a todos vocês que deram incentivo para esse clube de membros que a gente lançou nessa semana. Valeu!